Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 21, que diz assim: Jesus aparece a estes discípulos. Depois disto, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele manifestou esta. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, mais dois dos seus discípulos, e disse Simão Pedro: Vou pescar. E os outros discípulos disseram: Vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filho, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: Não, nada. Então Jesus disse: Lançai a rede à direita do barco, e achará. E assim fizeram. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram que o barco e puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados. E ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes aqui. E apanharam, e Simão Pedro entrou no barco e arrastou-se a rede para a terra, e encheu-se de cem, e cheia de 153 grandes peixes. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha, travou o meio de caminho, sabe? Foi, parecia que ia e não ia, mas acabou indo. Porque quando Deus está junto, quando Jesus está no recinto, quando Jesus está na casa, por mais que você não esteja vendo nada, mas o negócio está acontecendo. Está acontecendo. Ainda está no invisível, mas já vai se materializar. Porque quando Jesus chega, nada mais fica do mesmo jeito. Aqueles discípulos amados do Senhor Jesus, eles tinham saído para pescar, mas ao clarear da madrugada, nada tinha apanhado. Nada. E quando Jesus pede para eles se tem alguma coisa de comer, ele diz que nada tem. Mas Jesus o orienta e diz: lançai a rede à direita do barco para que pesque, que é pão e peixe. E eles fizeram, porque uma coisa é a gente ouvir Jesus falar e obedecer. A outra coisa é você ouvir Jesus, mas eu não vou fazer o que ele mandou. Porque tem muita gente que está assim, ouve e fala: filho, filha, ouve a voz do Senhor e obedece, porque isso vai servir para ti, quê? Para aumentar teus anos de vida e paz. Mas a pessoa, sabe o que, ela, não, olha para o meu diploma. Não, eu sou mais eu, porque eu sou estudioso, porque eu sou estudiosa. E por que, que eu tenho que ouvir a palavra do Senhor? Eu não acredito nisso. Mas essa pessoa, ela nem sabe que tudo que ela tem foi Deus que deu. Talvez não por causa da tua oração, talvez nem por causa de você mesmo, mas por causa da oração da tua mãe, por causa da oração do teu pai, por causa da oração do teu pastor, por causa da oração da tua pastora, por causa da oração da tua amiga, do teu amigo. Alguém está intercedendo por você. Então, o que, que a gente tem que fazer? É baixar essa bola. Baixa essa bola.
aquele discípulo de Jesus ali, Pedro era pescador profissional. Eles nem reconheceram que era Jesus, mas ele obedeceu. Só depois que ele reconhece que é Jesus. Sabe? Às vezes a pessoa dá um conselho, porque Jesus, normalmente, ele não vem dizendo eu sou Jesus. Ele usa pessoas para te orientar. É lógico que a gente tem que observar se realmente aquele conselho é bom ou não é bom, para a gente tomar posse. Mas quando é Deus, ele algum sinal ele dá. Tu sente aquele queimou aqui no coração, tu sente aquela vibração, meu Deus. Não, tem alguma coisa assim, porque quando ele falou, eu senti. Eu senti. Jesus dá sinal. Ele dá sinal. Quando ele fala, tu sabe que aquela ali, aquela voz, aquela direção não foi de uma pessoa normal, não veio daquela pessoa. Às vezes Jesus fala com a gente através de uma criança. Não, até através do vento que sopra. Ele fala. E sabe o que é legal? E Jesus pede, mas já tem peixe assado ali. A comida já estava pronta. Já tinha peixe assado ali, já na brasa, já tinha pão. Ele só estava pedindo mais, mas ele já tinha aqui, já estava preparado. Eles não perguntou, Jesus, como é que tu pegou esse peixe, Jesus? Se tu não tem rede, que nem a mulher lá do poço, né? Como é que tu pegou esses peixes? Como é que tu pegou? Ah, mas Jesus é Jesus, né? O peixe vem bem aqui e ele pega e só. Jesus, Jesus, ele tem o poder, ele tem autoridade para transformar qualquer coisa. Se ele dizer que apareça, a comida aqui prontinha aparece. Os anjos já tá ali, já faz ali na hora. É igual micro-ondas. Faz na hora. E aí Jesus fica ali com aqueles discípulos, e aqueles discípulos, a pesca é maravilhosa. 153 grandes peixes. Para quem não tinha nada, peixe escolhido, contado, né? Então, vai na direção que Jesus te orientou. Pode ter, não, Francisco, já estou muito tempo nessa estrada. Até agora, tudo que eu fiz deu errado. Por quê? Porque tu estava confiando só no teu diploma, porque tu estava confiando em ti mesmo, em você mesmo. Porque é assim, nós, seres humanos, somos assim. Quando a gente cresce, sai da casa dos nossos pais, são maior de idade, outros já fez faculdade, já sou dono do meu nariz. Aí a gente pensa, não preciso mais de Deus para nada. Agora eu já sou maior de idade, agora eu sou dona do meu nariz. Fiquei na casa dos meus pais até agora. Aí agora eu vou ficar dependendo dos outros. Não, agora eu vou andar com meus próprios pés, eu vou fazer da minha. Tudo vai ser da minha cabeça, porque eu não sou piolho para andar a cabeça de ninguém. Na cabeça de ninguém é outra coisa, mas pela direção de Deus. Meu filho, tu não sabe o que é isso, não. Andar na direção de Deus é tudo do melhor que um ser humano pode fazer. Porque quando Deus dá a direção, o negócio acontece. Não importa que tu plantou até agora numa terra seca, numa terra estéril, que não dava nada, mas Jesus disse: lança a rede do lado direito, lança a tua semente para o lado direito e aquela terra que era estéril, ela vai ser fértil. Aquela mulher que era estéril, ela vai ser mãe de 7. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tu fala, mas que conversa é essa que a mulher que era estéril? A Ana não era estéril e foi o próprio Deus que fez ela estéril. E não foi o próprio Deus que fez ela ser mãe de 7. Ela pediu um Samuel, Deus deu 7. A Sara não era estéril? Os discípulos não tinham pescado praticamente a noite toda, já estava clareado amanhã e nada tinha apanhado. E eles eram muito, eles eram muito. Ali, normalmente, talvez cada qual tinha uma rede, um jogava para frente, um jogava para trás. Mas é assim que Deus faz. Quando Deus quer marcar um encontro com a gente, ele faz coisa que você... Mas como é que isso aconteceu? Aquele discípulo não sabia que aquela noite era noite para pescar? Ele sabia. Porque pescador sabe até onde está o cardume de peixe. Pescador, ele não vai assim por assim, não.
Não, eles são preparados. Mas aí, quando Jesus quer marcar um encontro, Jesus diz: peixe, se afasta, tu só vai chegar na hora que eu disser. Aí, na hora que eu der a ordem aqui, vai o cardume de 153 e fica lá, que é para ele lançar a rede e vocês tudo escolhido. Vai, os pequenos saem fora, vai ficar só os escolhidos. É, os escolhidos vai ficar. E assim é. Então não fica dando ouvido para a pessoa que não deve, dá ouvido para a palavra de Deus. Não fica deixando, sabe, Satanás fazer um ninho no teu ouvido, fazer um ninho na tua cabeça, enchendo a tua cabeça de coisa que não deve. Ai, não, porque isso não está certo, não, porque assim não está certo. Tudo a palavra de Deus, ela é alimento para nós, ela é água que mata a nossa sede, ela é o pão que nos alimenta, é a palavra de Deus. E quando nós damos ouvido para ela, até o que era para dar errado, dá certo. Dá certo. E o que Deus vai fazer, nem olho viu e nem em corações humanos penetrou, porque é assim que Deus faz. Você lembra quando Pedro também estava lá no barco? É, Pedro é pescador, já é a segunda vez aqui na Bíblia que Pedro estava pescando, né? É, Pedro era pescador mesmo. Que Jesus chega lá e diz assim para Pedro: pede logo o barco de Pedro, né? Pede o barco. Tem um monte de barco para Jesus entrar, mas Jesus quer o barco de Pedro. Jesus tinha um negócio com Pedro era escolhido. Porque é assim, todo mundo pode pensar isso aí, eu não dou nada por ele, eu não dou nem uma bagana de cigarro por ela. Mas Jesus disse assim, olha, meu pai me deu por eles. Foi, eu vim por causa deles. Você é a menina dos olhos de Deus. Se ninguém te ama, fica sabendo que Jesus te ama. E Deus deu ao filho dele por você, por mim, por nós. E aí, Pedro, né? Pedro era brabo. Pedro era um homem muito brabo. Pedro cortou a orelha do soldado Malco por causa de. É, Jesus colou. Jesus colou. E aí, tinha um monte de barco, mas naquele dia era Pedro. Pedro e aquele filho de Zebedeu. Olha, amigo mesmo, aquele lá. E aí Jesus disse: entra no barco, nem pediu, já entrou e já sentou e disse: afasta um pouco, né? Afastou e ali começou a pregar, porque a multidão estava ali junto com ele. Primeiras coisas de Deus. Quando nós priorizamos, primeiro lugar, as coisas de Deus, e não é isso que ele fala desde o começo, e as demais coisas vos será acrescentado. Mas tem gente que quer fazer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ai, se der tempo eu faço para Deus, Deus nem está aqui mesmo, né? Deus não precisa disso. É aí que tu te engana. Ele não precisa, mas ele quer que você faça. Entendeu como é o negócio? E aí, Jesus prega, porque ele veio para isso, para ensinar, né? Ele prega e depois ele diz: afaste o mar ao largo e lance as redes. Hã? Lança as redes. Ali ele falou para a direita. Aqui já é diferente. Ele diz: e lança a tua rede. Para onde tu lançasse, tu ia pegar. Porque ele já tinha dado a ordem. Quando Jesus dá a ordem, o negócio acontece. O negócio acontece, tu pode estar chorando, gritando noite e dia. Aí, meu Deus, não dá certo, meu Deus, eu não posso. Aí tu escuta de repente tu tem aquele negócio, assim, o coração começa a aquecer, aquela voz dizendo, não, já está tudo certo. Eu já preparei o caminho para você, o caminho já está preparado. Sabe, aquilo que era para maldição, já não é maldição, já é bênção. Aquilo que não era para dar certo, já está tudo certo. Já está tudo preparado. Não, não fica assim, não se atribule, porque eu estou no barco. Eu estou no barco. E os amigos, aqueles fofoqueiros de plantão que já viu Pedro? Pedro já tinha descido do barco, já tinha lavado a rede, já não ia pescar. Mas aí é diferente, por quê? Porque Jesus disse: ah, agora vai pescar, agora vai ter peixe. Mas aí, voltando lá atrás, Jesus diz assim, olha, manda Pedro lançar as redes, mas Pedro diz assim, Senhor, tendo pescado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou seja, porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Tá vendo só? Como quem obedece, recebe? E se Pedro não obedecesse? Ia ficar
no dito daqueles fofoqueiros que já devia ter chegado lá no mercado e disse: tá esperando. Não, nós estamos esperando o Pedro, porque o Pedro ficou de trazer o peixe para nós aqui e nós estamos aqui esperando. Nem espera não. Vi ele lavando as redes, não tem peixe não. Então, olha, já estou avisando para você não perder seu tempo, vai buscar de outros pescadores, porque de Pedro essa noite não vai ter nada. Então, volte para casa de vocês. Tá vendo só? Mas aí Pedro tinha ficado a noite toda pescando. Jesus não estava no barco, quem estava eram os dois amigos dele. É? Era. Mas quando ele entra no barco, tudo muda. Aonde não tem, ele diz agora vai ter. Aonde não dava, ele diz agora vai dar. Aonde faltava, ele diz agora vai transbordar. Tu vai ter para ti e para os outros. Só que daquele dia em diante, Pedro já não ia ser mais pescador de peixe. Ia ser pescador de quê? De almas. De almas. E é isso que Jesus quer. Que você seja pescador de alma. Que Jesus quer que você faça a obra. Que Jesus quer que você obedeça. Porque senão tu vai ficar nessa mesmice. Sabe quando tu joga ali um papel, um negócio assim, uma garrafa em cima d'água, que ela vai, fica girando e fica no mesmo lugar? Tu vai ficar igualzinho. Tu vai rodar, rodar e vai parar no mesmo lugar, igual no labirinto. Nunca vai sair de dentro desse labirinto. Ou tu aceita a direção que Deus está te dando, ou tu ouve e obedece, e tu escolhe. A escolha é tua. Obedecer ou sacrificar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Deus, tudo na nossa vida, nós que somos servos de Deus, não é por acaso, não. Tudo tem um propósito de Deus para nós. É só você observar. Para e diz assim, só no pensamento: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tome agora? Não faça nada pela tua cabeça, não. Não levanta nem da cama sem antes entregar a tua vida, o teu caminho, o teu dia, tudo para Deus. Sabe por quê? Porque tem inimigo que pega a gente na cama e tu imagina tu já descendo da cama sem entregar teus caminhos no caminho nas mãos de Deus. Pensa aí, como é que vai ser? Uma verdadeira catástrofe. É uma tragédia. Sabe o dia mal, que parece que tudo dá errado? Tudo dá, parece que tudo que a gente faz era para tava tudo certo, tava tudo ali, mas parece que aquele dia é o dia mal. Então, se nós colocar a nossa vida, os nossos projetos na mão de Deus, até aquele dia mal, ele não vai ser tão mal assim, sabe por quê? Porque está no controle de Deus. Ele vem, mas quando ele bate na tua porta, quem vai receber, quem vai abrir a porta? O Senhor dos Exércitos. E tu não vai ter medo quando o inimigo bater a tua porta, porque não vai ser tu que vai receber ele. Agora, meu amigo, quando tu não faz aquilo que Deus te manda, Jesus, eu já fiz isso várias vezes, mas quebrei a cara. Eita, quebrei mesmo, quebrei a cara, quebrei o nariz, quebrei mesmo. E aí a gente perde o dobro, o dobro. Uma vez foi assim, eu estava numa igreja e Jesus disse assim para mim, o pastor falou assim, irmão, nós estamos precisando de ajuda para pagar o aluguel está vencendo e a gente não tem nem a metade do dinheiro. E eu tinha que ir para um acampamento e eu disse assim, aí ele disse assim, Deus disse assim para mim, tu dá 50 euros. Falei, vou dar 50 euros não, vou dar só 5. Deus disse, tu dá 50 euros. Falei, dou só 5. Tá pensando que ele não fala não? A quantidade fala. Dá 50, eu disse, eu dou 5. Tu já pensou teimar com Deus? Essa é muito burra. Meu Deus do céu, que Deus me dê sabedoria, porque se Deus não me desse sabedoria, as orelhas tinham crescido. Tinha. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas só que tá pensando o quê? Ele perdoa, mas a cacetada vai vir. A espadada vai vir. Claro que vai vir. E aí eu fiquei 50, 50. Falei, tá bom. Fui lá e coloquei 5. Mas me ferrei, me quebrei todinha. Aí eu gosto de joia, gosto. Não é que eu amo, mas eu gosto de enfeite. Aí tem um brinco aqui, sempre que eu. É aquele de rotina que eu ando sempre na orelha. Aí tá, cheguei, fui trocar de roupa, tirei a blusa. Quando eu tirei a blusa, o brinco voou. Voou, só um lado. Voou
E eu procurei esse brinco por todo que é canto naquela casa. Sumiu. Parece que o vento engoliu ele. Sumiu. E valia mais de 50, valia mais de 200 euros. Tá vendo só? Então, quando Deus manda você dar, que você não dá, que você retenha, até aquilo que tu tem, tu perde. Quando Deus diz que é para tu fazer, e tu diz, eu não vou fazer porque eu tenho faculdade, porque eu sou formada, porque eu sou a superstar, eu conheço, eu sou a mãe da sabedoria, eu sou o pai da sabedoria. Aí ele diz, então tu é a mãe da sabedoria, então tá beleza, mãe da sabedoria, ou pai da sabedoria, então para aí que o teste vai vir agora. E aí se prepara. Porque aí tu vai ver a giripoca piar, tu vai ver o rabo da porca torcer, tu vai ver a prensa arrochar, tu vai ver. Aí tu vai dizer, ai meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu tinha obedecido. Eu tinha obedecido. Então, obedeça. Porque eu estou te falando, não é brincadeira, não. Eu não estou te falando isso, é porque ela está falando isso bem porque agora ela tem uma igreja e quer que a gente dê tudo negativo. Foi Deus que mandou eu dar. Eu sempre fui uma pessoa abençoadora da obra de Deus. Sempre, até quando eu não tomava conta de igreja, eu sempre fui assim, sentia no meu coração de abençoar. Quando eu estava no princípio da minha conversão, eu ia para uma igreja, a igreja lá da Fogueirinha, sabe? Eu ia para essa igreja. E aí tinha uma parceira de igreja. E Deus falava assim: vai lá. Olha, no começo, que é o fogo, né? No começo a gente tá naquele fogo, assim, do primeiro amor. Ai, meu Deus, a gente vai para a igreja praticamente todo dia. O primeiro amor é assim. E aí, Deus dizia assim, quando o pastor dizia assim, olha, o pastor começava com 50, lá era com 50. Aí ia para 100, ia para 500, ia para 1000, ia subindo. Aí essa parceira dizia assim, ó, tu só dá, só levanta a mão quando chegar no 5. Quando chegar no 5, tu não faz, porque esse pastor faz lavagem cerebral. Mas aí quando o pastor falava lá, meu coração já começava a esquentar aqui. Eu dizia, vou abençoar a obra, eu vou abençoar. Eles estavam comprando a igreja. Eu falei, vou abençoar. Eu estou sentindo que é para me abençoar. Ela dizia, isso é porque ele já fez lavagem cerebral, tu não está sentindo coisa nenhuma. Isso é papo, é porque ele já lavou o teu cérebro, tu já está com o cérebro já lavado, já tem lavagem cerebral no teu cérebro. E eu falei, não é. E aí, sabe o que eu fazia? Eu orava, porque ela estava me perturbando demais. Eu sentia que era para me abençoar e ela dizia que não era Deus que estava falando comigo, que era porque já tinha feito lavagem cerebral na minha cabeça. E eu sentia que era Deus. E aí eu comecei, mas todo domingo era isso, eu já estava agoniada. Aí eu comecei, eu falei, Senhor, o que que eu faço para essa mulher sair do meu pé, meu Deus? Porque eu quero abençoar a tua obra. Aí eu senti no coração, vou orar para ela ir fazer xixi. Aí eu chegava na igreja, eu falei, Senhor, manda ela ir pro banheiro fazer número 1, Senhor, manda ir pro banheiro. E aí eu tava aqui de olho fechado orando, aí ela dizia, ó, eu vou no banheiro rapidinho, mas tu não vai lá pegar envelope, tá bom? Eu falei, tá bom, vai que eu vou ficar aqui orando. Quando eu vi a porta, bum, fechava, eu corria lá, pegava meu envelope, colocava o dinheirinho dentro e colocava aqui na minha bolsa. Aí ela dizia, não pode não, porque já fez lavagem cerebral nas pessoas, pra gente, daqui a pouco a gente dá até a nossa roupa aqui, que não sei o quê. E eu falei, meu Deus, tira essa maritaca de perto de mim, meu Deus, tira, Senhor. E aí era assim, e eu fazia a minha oferta escondido dela. Ia perder minha benção, sabia? Mas eu já levei várias cacetadas. Então, a melhor coisa é obedecer. Mais vale obedecer do que sacrificar. E aí, toda vez eu fazia isso. Quando chegava na igreja, eu orava para ela ir lá para o banheiro para eu poder pegar meu envelope para abençoar a obra de Deus. Porque ninguém dá nada para Deus. Tudo que nós temos foi Ele que deu. Então, a gente só está devolvendo aquilo que é dele. Né, não? Devolvendo. Dá para Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Consagra este azeite, consagra essa peça de roupa que está aí do lado desse celular, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, físico ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e
toda a sua descendência, Pai. Se tiver alguma maldição hereditária, que seja quebrada. Se tiver alguma enfermidade, algum mal na vida dela, que ela seja liberta, Pai. Que as algemas, que as correntes, que a cegueira física e espiritual seja lançada por terra da vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Dá crescimento para essa obra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda da vida, dos nossos caminhos, dos nossos projetos, de tudo que leva o nosso nome, Pai. Vai repreendendo também, Pai, todo espírito de enfermidade, o espírito do câncer, espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da fibromialgia, artrite, astrose, osteoporose, espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, espírito de enfermidade, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo também, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, todo pensamento mal lançado contra a nossa casa, contra nossos projetos, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra tudo que leva o nosso nome, Pai, vai lançando por terra agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Pai, para repreender aquele espírito de fofoca, aquele espírito de disse-me-disse, aquele espírito da inveja, aquele espírito do olho gordo, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, Senhor, que o Senhor dê a vitória para ela, Pai. Essa pessoa, Pai, que sofreu um acidente, Pai, e está no hospital em coma, que o Senhor esteja tocando agora na vida daquela pessoa. Pai, eu te peço também que o Senhor visita, Pai, o Ed no hospital lá em Louver, Senhor, que o Senhor toca na vida dele, Pai, e queima, Pai, aquele câncer de próstata, no nome do Senhor Jesus, Pai, que ele seja curado, Pai, porque a última palavra, Senhor, venha da tua boca. O Senhor é médico dos médicos e eu creio que ele já está curado. Eu te peço também que você toca na vida da Silvinha, Senhor, e cura ela daquela enfermidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, sara aquele rins, Pai, no nome do Senhor Jesus, dá um rins novo para ela, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te peço também que você visita a esposa do César, visita a família dele, Senhor, e toca, Senhor, para curar de toda e qualquer enfermidade, da diabetes, Pai. Eu não sei qual é a enfermidade, mas o Senhor sabe. Que o Senhor toque para curar, para restaurar, Pai, no nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que estão enfermos, que ouvem esta palavra, que o Senhor esteja tocando para curar, livrar, cortar todas as algemas, remover toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo do caminho do teu povo e dar saúde, Pai. Aquelas pessoas, aquele rapaz que está lá, Pai, trancado naquele quarto, que o doutor disse que é loucura, não é loucura coisa nenhuma, espírito de loucura. Sai da vida dele agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso. Vai batendo em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Pai, nos nossos lares, em cada canto da nossa casa, para remover esse espírito do inferno, esse espírito de tranca-rua, esse espírito de pombagira, de Maria Mulambo, de Zé Pilintra, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada. Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.